Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 6 vídeos que compõem o volume 15 desse mangá. Esse volume é focado completamente nos primeiros minutos da luta final do Zote, nos mostrando um pouco mais das habilidades do Sashes e do Zeka, e também uma mudança ainda mais notável na personalidade da Gali. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita, Gun, Last Order, volume 15, direto ao topo. Capítulo 88, para mim está ótimo. O capítulo começa nos mostrando o lado de fora da cúpula em cebola de Keteris. Barreiras protetoras foram reforçadas para conter a batalha das finais, que finalmente vai começar. Gerambo anuncia que após alguns problemas, confrontos dentro e fora do ringue, presenciar o drama da vida e da morte, nessa noite irão presenciar um evento histórico. Lá na sede da Ladder, Yagenik se assusta ao ver os ferimentos de Enbad causados pela projeção da Gali no Melquisedeque na noite anterior. Mas Enbad apenas diz que não é nada e o manda não se preocupar, concentrando-se apenas em seus pensamentos, em um conflito interno, por conta das palavras de Arthur Farwell, que o fez refletir se usar a espada de Damocles terminará em tragédia. Ficando irritado com a possibilidade de Arthur estar testando sua determinação como líder. Mas deixa de lado seus ressentimentos pessoais, e decide apenas observar por enquanto, e decidir se a existência da Gali e do Zeka é benéfica ao sistema solar ou não, e ver como esse redemoinho de karma irá se manifestar. Lá na arena, os dois times já estão posicionados, se encarando no centro, algo raro no Zote. E Zeka provoca Sashes, insinuando que ele é um bebê por só ter 2 anos, ao chamá-lo de seu garotinho, perguntando se ele aprendeu a usar o penico. Sashes, determinado, responde que treinou tanto que se tornou alguém assustador, o que faz todos ali caírem na gargalhada. E Sashes percebe que não sabe o que é um penico, os fazendo rir ainda mais, descontraindo completamente o clima tenso da batalha por agirem como comediantes. Após um breve momento de risadas e zoações com Sashes, Toji, sério novamente, intervém, estabelecendo regras, pois dos 6 ali, 4 têm um rival já definido. Então propõe que se dividam em duplas, lutando um contra um com seu rival, sem que ninguém interfira, para que depois, os 3 vencedores do duelo lutem entre si pela vitória da batalha. Zeka, incomodado, as provoca, dizendo que gostaria de enfrentar a todos sozinho, o que Gali rebate, dizendo o mesmo, o animando com a provocação. Zazie questiona sobre balas perdidas, já que, dentre todos ali, é a única que luta a longa distância, e Zeka responde que isso é um problema de quem não conseguir desviar. E então, simultaneamente, todos concordam com os termos. Gali e Toji se afastam pela esquerda, enquanto Zeka e Sashes pela direita, deixando Zazie e Hakan no centro. Ele ri animado, dizendo que estava de olho nela, pois, embora tenha uma feição assustadora, olhando bem, ela até que é bonitinha, o que o deixa excitado com a batalha. Mas Zazie ignora suas palavras, dizendo que tem algo a lhe perguntar antes de começarem, e questiona se foi ele quem matou suas coelhinhas no setor dos quartos essa manhã, nos mostrando Elf e Zeolf completamente destroçadas no chão já sem vida, mas sem nos deixar claro se elas realmente morreram, pois, assim como Sashes, seus chips MIB, ou seja, seus cérebros, não ficam no corpo principal, mas sim nos bichinhos artificiais, Kimpo e Kimpi, que aparentemente estavam intactos lá no chão, em meio aos restos dos corpos Tanned das gêmeas. Hakan responde que as coelhinhas estavam saborosas, debochando que fica nervoso antes das lutas, que teve medo de não conseguir dormir e por isso fez um lanchinho, o que dá a motivação que Zazie precisava para o ver como seu rival, ficando determinada a se livrar de um lixo como ele. No setor leste da arena, Gali e Toji, que já tinham se distanciado o suficiente dos outros lutadores, param à frente um do outro, se encarando antes de começar um embate. E Toji comenta que fazem apenas 2 meses que se enfrentaram em Leviatã 1, mas parece que fazem anos.
Gali o observa pensativa, enquanto ele diz para si mesmo que pode sentir isso e irá cumprir sua promessa ali naquele momento. Ele se posiciona para atacá-la, dizendo que pode ter perdido antes, mas dessa vez será diferente. Gali toma distância para atacar também, dizendo que ele está errado, que não sabe como ele interpreta isso no mundo do karatê, mas foi ela quem perdeu aquela luta. Que conseguiu apenas acertar um golpe com a Azazie dando cobertura, mas foi superficial e ela perdeu a consciência. E questiona se no campo de batalha isso se chama ser derrotado. E já irritada, pergunta quem ele pensa que é para ficar por aí fingindo que ele perdeu. O que deixa Toji arrasado com suas palavras, por acreditar fielmente que Gali é sua verdadeira rival que o derrotou e precisa ser superada numa revanche para se provar como mestre. Mas Gali nem lhe dá tempo de resposta e se coloca em posição de combate, como um gato esgueirando para dar um bote. Ela diz que não se esqueceu de como aquilo foi embaraçoso, pedindo para ele deixá-la lhe mostrar como é, afirmando que ele vai se arrepender de não tê-la matado quando teve a chance. Gali gera esferas de plasma nas palmas das mãos e solas dos pés, as explodindo para se arremessar em direção ao Toji com um impulso. Toji tenta impedir seu avanço desferindo um ataque duplo trovejante contra ela, mas Gali cria outra esfera em sua mão e atinge o ataque de Toji diretamente com a outra, a explodindo no contato, anulando o pulso eletromagnético de Toji, passando com facilidade por seu ataque. Ele percebe que isso não vai funcionar para atrasá-la novamente, mas por não ter ninguém lhe dando cobertura dessa vez, fica confiante em lhe dar um soco reverso hipereletromagnético. Gali observa Toji se movendo para atacar, pensando em como ele é lento, e presume que não é apenas lento, mas que ela sente como se pudesse estender a mão e tocar um de seus dedos. E se pergunta se foi assim que Kaeru enxergou o mundo, já que em sua luta ela podia prever 10 passos à frente. Então Gali cria uma nova esfera em seu pé e a explode, alterando sua trajetória, se desviando do soco de Toji ao se apoiar em seu punho, utilizando-o de superfície para se aproximar ainda mais, girando seu corpo como uma serra. Toji sente que está sendo puxado e tenta proteger o seu corpo com a outra mão, mas não consegue bloquear o giro da Gali, que faz sua mão atingir seu rosto, ficando assustado com essa força incrível. E vendo que está na desvantagem, tenta afastá-la girando seus braços enquanto libera energia estática. E assim que essa energia se dispersa, percebe que Gali sumiu. Ela estava bem ao seu lado, em um ponto cego em sua perna. E com apenas um movimento de braço, Gali derruba Toji com uma rasteira, o arremessando para frente. Antes que Toji atingisse o chão, Gali gira seu corpo, o golpeando no rosto com um poderoso chute que o arremessa a vários metros para o lado. Gerambo e Hopper ficam espantados por ter apenas alguns segundos que a partida começou e Gali já o levou ao chão, presumindo que agora ele não é mais páreo para ela, mesmo tendo quase ganhado a luta anterior. Gali o encara com deboche, dizendo que lhe avisou que isso não é uma luta de karatê. Toji se levanta decepcionado por estar vivo, sabendo que se ela tivesse usado sua lâmina, teria sido o fim, e se pergunta se foi enganado por sua bela aparência, vendo que ela é mais difícil de compreender do que o Anomalia era, a chamando de monstro sobre-humano. Mas logo ele se recompõe, afirmando para si mesmo que nada disso importa, e não tem arrependimentos. E o capítulo termina com Toji se posicionando para atacar novamente, jurando pelos deuses do céu e da terra que mesmo que ele morra ali, não irá se desonrar, deixando Gali animada e sorrindo, motivada a levar isso a sério. Finalizando assim o capítulo 88 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 89. Você esqueceu o meu nome? O capítulo começa com Zeca reclamando de Toji por sempre utilizar o mesmo ataque, o que quase o levou à derrota pela Gali. Mas logo Zeca deixa isso de lado, ficando pronto para começar o embate, e pergunta a Seshi se ele fez a lição de casa, o chamando de seu garoto. Seshi responde que ele vai ter que esperar para ver, enquanto pensa sobre ter decifrado sua charada de se mover em velocidade supersônica mesmo parado, mas não conseguiu elevar a velocidade de sua circulação acima da velocidade do som em apenas uma noite, ficando empolgado ao perceber que não tem escolha e vai ter que usar aquilo, mesmo sabendo que se fizer besteira vai acabar morrendo.
Então Sesh saca sua super lâmina titã, dizendo que irá lhe mostrar esse souvenir que encontrou no inferno, e a arremessa, girando em volta de seu corpo no golpe ignição, criando um tornado em seu entorno com a rotação da lâmina, que gera um campo de força de energia estática em volta de si, que ele utiliza seu Plasma Boost para explodir em uma grande esfera giratória. Com seu golpe, Sesh Sterangriff Boost o protegendo e atacando ao mesmo tempo de todos os ângulos, o que é suficiente para atingir Zeka, destruindo sua roupa, o obrigando a recuar dos jatos de plasma, que se movem tão rápidos que parecem uma enorme bola de fogo. Hopper compara o ataque de Sesh com uma engrenagem planetária, explicando que seu corpo seria a engrenagem solar, enquanto que a lâmina titã seria a engrenagem planetária, fazendo a espada girar em seu entorno enquanto gira seu corpo nas 3 dimensões, tornando os movimentos da lâmina imprevisíveis, criando uma defesa que pode ser chamada de barreira trituradora, ao elevar a rotação à velocidade supersônica, combinando o ataque e defesa nessa técnica. E completa que, considerando o nome Sesh Sterangriff, que seria uma tradução para sexto ataque, gostaria de propor uma nova teoria. Jerambo intervém dizendo que pensou que veio do nome Sesh, que em tradução direta seria 6, referenciando o fato dele ser o GR6, das 12 Tandes da série GR, embora inicialmente esse nome tenha sido apresentado como sendo você, ou seja, a Gali, e as outras Tandes. Mas Hopper insiste na numerologia, atribuindo o 6 de seu nome à 6ª categoria de técnicas corpo a corpo, divididas pelo mestre Bruce Lee, sendo a categoria número 6, RBA, Ataque de Barragem Redonda. Rapidamente, Zeka é encurralado contra uma parede das plataformas da arena, e cita a velha dama que o despedaçou, como metáfora ao seu confronto anterior, em que Zeka o destruiu, fazendo com que Sesh volte com um corpo e técnicas ainda mais aprimoradas, representando sua evolução, como se usasse mísseis para ficar mais rápido. Mas diz que isso parece coisa de criança para ele, pois não importa o quão rápido Sesh agire, são apenas 2 espadas, e pergunta se ele esqueceu o seu nome. Rapidamente, Zeka encontra uma brecha no ataque de Sesh e o ataca, dizendo com orgulho que seu nome é Zeka, formado pelos kanjis de extinguir e luz, desferindo seu ataque o punho que extingue a luz, bem no rosto de Sesh. Porém, Sesh salta no último instante. Aquele que Zeka atingiu era apenas um clone de plasma, que logo se desfaz no ataque, fazendo Zeka perceber que era apenas uma isca. O verdadeiro Sesh estava no ar, bem acima dele, e assim que o encontra, Zeka se distrai. Sesh sai da rotação do Sesh Sterangriff e as espadas se prendem ao Zeka, o impossibilitando de se locomover ou tirá-las, o deixando preso na posição que Sesh queria devido à força giroscópica. E então Sesh se expande, dizendo que ali é onde Zeka irá morrer, se tornando gigante novamente, assim como fez em sua luta contra a forma Ubernaut do Armen 609. E utiliza a velocidade de seu golpe do soco expansivo junto com a força destrutiva do golpe soco implosivo, permitindo se mover em velocidade supersônica mesmo parado, ao acelerar a circulação da solução de polietileno em seu corpo, o que gera uma poderosa onda de energia que destrói completamente o setor oeste da arena, pegando diretamente Zeka em sua explosão. Jerambo vibra ao rever o ataque supremo do Sesh, que destruiu a Ubernaut ainda mais poderoso, chamando essa combinação dos 2 socos de implosão do soco expansor. E Hopper elogia sua estratégia ao combinar o Sesh Sterangriff como armadilha com esse novo golpe, levantando novamente a teoria de que ele está utilizando das técnicas do Jet Kundo, e esse foi a 2ª categoria, Ataque de Imobilização, sendo colocada em prática. Zazie e Hakan param para observar a destruição causada por Sesh, e ele fica feliz por não ter que lutar contra nenhum desses monstros, acreditando fielmente que conseguirá vencer Zazie com facilidade, assim como as gêmeas. Gali e Toji também param, preocupados, achando que foi o fim do Zeka. Mas um pequeno redemoinho é formado no centro do ataque, e quando a poeira se dispersa, revela Zeka intacto, com Sesh nos braços, já imobilizado, apenas com pequenos cortes em seu corpo, por onde vazavam feixes de energia. E o capítulo termina com Zeka revelando que fingiu que foi pego, afirmando que uma força de rotação fraca como essa não poderia o segurar, deixando Sesh completamente indefeso, apenas esperando seu próximo movimento. Finalizando assim o capítulo 89 de Battle Angel Alita Gun Last Order.
Capítulo 90. Você é um profissional de verdade. O capítulo começa nos mostrando o replay do ataque soco expansivo dos Sashes contra Zeka, em que, para evitar o ataque, Zeka utilizou o mesmo golpe para cima, atingindo Sashes no pescoço, o fazendo errar o golpe com um contra-ataque que durou milésimos de segundos. E rapidamente, Zeka puxou Sashes para baixo, o colocando em seu ombro, já imobilizado. Zeka diz para eles que ambos possuem um corpo Fitzroy. Ele questiona se Sashes pensou que ele também não tinha ataques de longa distância. Hopper comenta que esse é o lendário ataque à distância de Zeka, que é capaz de derrubar um helicóptero a 2 km de distância. Mas até agora ninguém sabia que tipo de técnica era essa, descobrindo só agora que é um soco expansivo. E Gerambo completa que esse é o motivo de ninguém nunca ter sobrevivido. Sashes, já abatido, aceita que não pôde o acompanhar, mas se enfurece ao ver que Zeka pegou leve com ele por ainda estar vivo. No centro da arena, Hakan comenta sobre ser um exagero que os socos do Zeka têm 2 km, e pergunta a Zazie se isso não é assustador por estarem todos em seu alcance. Mas sem cerimônia, Zazie dispara sua metralhadora contra ele, que desvia de todos os tiros, balançando sua cabeça para os lados em alta velocidade, zombando dela. Vendo que não conseguirá ir direto com um tiro na cabeça, Zazie atira em seus pés, para fazê-lo ficar parado. Mas Hakan se desvia de todos também, como se estivesse dançando. Então Zazie muda a trajetória de seus tiros sem pausar a cadência, e consegue atingi-lo no torso, pensando em continuar atirando até ele cair, rapidamente o prendendo na chuva de balas, perfurando seu corpo por completo, já se perguntando se a luta acabou. Porém, as balas acabam, e Zazie troca o pente rapidamente. Mas essa pausa fez ela perceber que mesmo esvaziando um pente inteiro, não atingiu nenhum de seus pontos vitais. E se pergunta que som estranho é esse que está sendo emitido. Mas antes que ela pudesse encontrar a origem do som, Hakan dispara suas balas de volta contra ela, saindo por todos os furos de seu corpo, a assustando. E então Hakan gira seu corpo, atirando os projéteis em velocidade ainda maior do que foi disparado pela Zazie, atingindo diretamente o seu corpo com alguns, mas errando a maioria por não ter precisão. Logo ele para bem à frente dela, ainda zombando, ao fazer a pose de ataque da garça no Kung Fu. E Zazie, confusa, se pergunta o que acabou de acontecer, pensando ter visto todas aquelas balas atingi-lo, mas ele as disparou de volta. Ela analisa que não usou balas magnéticas, e um escudo eletromagnético só poderia desviar as balas. Refleti-las em 180 graus seria impossível, e chega à conclusão que deve ter alguma coisa embaixo do uniforme. E ele comenta que Zazie é muito calma, pois a maioria dos atiradores, por instinto, revidam quando ele usa seu refletor de balas. Que eles são assim, e normalmente continuam atirando até serem transformados em uma peneira por suas próprias balas. Então, por ela ter parado para o analisar, significa que ela é uma profissional de verdade. Hopper comenta que sempre achou que karatê fosse um estilo sem armas, que viu algo durante a luta contra o time Venusiancides, mas achou que era uma tanga de sumô. E se parar pra pensar, Hakan é um assassino profissional do submundo, onde regras não importam, então deveria ser óbvio que ele teria uma defesa contra armas de fogo. Zazie pensa sobre isso preocupada, que suas balas tombaram, e a armadura do Hakan pôde detê-las, evitando a maior parte do dano. Ela não sabe que truque ele está usando, mas tem a certeza de que ele não poderá refletir todas as suas balas o tempo todo, e decide descobrir na prática. Então, ela muda o modo de munição de sua arma canhão para granada autoexplosivo, e as dispara contra o Hakan, que logo vê que não pode refletir explosivos, mas as granadas são mais lentas que balas. Ele sabe que seu dispositivo de segurança não permite que elas explodam a menos de 20 metros de onde foram disparadas, decidindo avançar para cima de Zazie, fazendo com que não fosse possível as granadas explodirem perto dele, por estar próximo a Zazie. Mas Zazie já havia previsto que ele faria isso, e pega sua metralhadora com a outra mão, disparando uma chuva de balas logo atrás das granadas, confundindo a visão do Hakan, que não consegue distingui-las. Logo, as balas acertam as granadas que iam em direção a Hakan, que nada podia fazer por já estar muito próximo. E todas as granadas explodem, ao mesmo tempo que uma chuva de balas vai em sua direção. Logo, ela para de atirar, deixando para trás apenas uma grande nuvem de chamas, que toma conta de todos os arredores.
demonstrando uma habilidosa combinação de armas, que faz os comentaristas se perguntarem se isso derrotou o Rakan. E Hopper comenta que aquela na mão esquerda da Zazie é uma Donner MK-21 MSG, que Jirambo explica ser uma miniatura de uma arma de veículo de assalto, carregada com balas sem cartuchos dentro de tambores que são disparadas por corrente elétrica, podendo chegar a 10.000 disparos por segundo. Porém, de trás das chamas, Rakan surge atrás da Zazie e lhe ataca com o mesmo chute que partiu ao meio o corpo falso do Hamed Feu, arrancando o braço da Zazie, ainda segurando sua arma canhão, que é jogada para longe. E então ele se posiciona bem à frente dela, afastando seu rifle com uma joelhada, já se preparando para a finalizada com seus dedos de urânio. Mas Zazie saca 2 pistolas, com um par de mãos, debaixo de seu sobretudo, dando tempo apenas dele perguntar por que Zazie tem 2 braços extras. Ela dispara suas pistolas em simultâneo, que ele bloqueia seus pontos vitais, afastando as balas com suas mãos e pés, conseguindo evitar todos os seus ataques, tomando distância dela, que é arremessada para trás pelo recuo das armas. Eles param de frente um para o outro, a alguns metros de distância se encarando. Rakan, assustado, pergunta o que foi aquilo. E o capítulo termina com Zazie revelando que seu corpo, na verdade, possuía 4 braços, sendo que os que ficam à mostra, artificiais. Um truque que aprendeu na divisão de operações especiais, deixando Rakan ainda mais animado ao ver como Zazie é incrível, revelando que ela é a primeira atiradora que sobreviveu à sua aproximação. Finalizando assim o capítulo 90 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 91. Lógica mais instinto. O capítulo começa nos mostrando o replay do embate da Zazie contra o Rakan, transmitindo em Marte pela TV Combate, no acampamento legalista, onde o time Beta acompanha torcendo pela Zazie. Ruben e Canary têm certeza de que Rakan não derrotará sua capitã facilmente, mesmo sabendo que ele não é nenhum amador. Mas GG discorda, afirmando que embora pareça que estão equilibrados, Zazie está na desvantagem, pois ela deve ter usado pelo menos metade da munição naquela chuva de balas, e o inimigo praticamente não recebeu dano algum. E preocupado, afirma que se ela não descobrir o truque que ele está usando para refletir as balas e evitar as explosões, Zazie não terá chance de vencer. De volta à arena, Zazie pergunta a Rakan se a vista é boa de onde ele está, que sem perceber seu plano, olha a paisagem em volta se distraindo. Então Zazie aperta um detonador, e várias redes de fio monomoleculares saem do solo, envolvendo de todos os ângulos. Sem reação para esquivar, ele apenas se pergunta quando ela teve tempo de preparar essa armadilha. Ele olha para baixo e vê o primeiro pente de balas que Zazie disparou vazio no chão, percebendo que o local que está é onde Zazie estava no começo da batalha, chegando à conclusão que ela preparou a armadilha quando foram pegos na nuvem de poeira da explosão das granadas autoexplosivas. E então Zazie arremessa uma granada de mão dentro das redes de monofilamentos, disparando com sua pistola nela, fazendo-a explodir a poucos metros do Rakan. Zazie logo percebe que ele escapou, mas sabe para onde ele está correndo. Então ela arremessa uma granada incendiária que detona acima da superfície, bem no local por onde Rakan saía do solo, sendo pego diretamente pelas chamas do composto de termita que o incendeia. Ainda com Rakan acima do solo, completamente envolvido pelas chamas, Zazie dispara nele com suas pistolas, o arremessando para fora da explosão. O impacto dos tiros o faz ser arrastado por vários metros no chão, apagando o fogo que o consumia. E de início, Rakan fica feliz por ter saído dali, achando que se continuasse teria sido derretido. E comenta descontraído que ela foi capaz de prever sua técnica toca de topeira, sem se dar conta que as chamas foram apenas um plano para tirar suas roupas. Zazie responde que foi simples descobrir, pois ele não tinha brechas para se desviar para os lados ou para cima, então só poderia ter ido para baixo. E completa que não é um bom truque para ser mostrado mais de uma vez. Rakan explica que vibrando seu corpo em alta frequência, consegue mergulhar no solo como se fosse água, e essa é a melhor forma de evitar explosões. E ela sabe disso.
Zazie questiona se essas coisas em seu corpo refletem balas. E vendo que seu segredo foi descoberto, decide revelar que essas argolas em volta de seus membros e torso são seus anéis verdes, indo contra o caminho do karatê, feitos de uma liga especial de metal que aumenta sua defesa, e ao girar se tornam uma fita de Morbius, um espaço topológico obtido pela colagem de duas extremidades de uma fita. E essa é a chave. Quando vibra como um motor, pode atirar as balas capturadas na direção que quiser. Esse seu ataque é chamado de refletor de balas. Zazie decide tentar mais uma vez então, e dispara contra ele, dessa vez usando a espingarda de sua arma, sem truques, apenas tiros normais. Hakan diz que é inútil, e passa a girar seus anéis novamente, confiante que vai refletir todas as balas, decidindo deixar as balas que não precisa ricochetear em seu corpo, fazendo com que as que precisa para refletir sejam guiadas para dentro dos anéis verdes com o movimento dos quadris. E então tenta fazê-las girar, mas todo o seu movimento é desestabilizado no giro, permitindo que as demais balas o atinjam. Hakan cai no chão, com seus anéis em chamas e corpo perfurado, perguntando por que seu refletor de balas não funcionou como sempre. Zazie lhe manda olhar seus anéis, e ele percebe que os anéis se fundiram com as balas, e que foi por isso que ela atirou com suas pistolas na explosão, o tirando de lá com as balas, que derreteram no impacto, travando a rotação de seus anéis. Zazie diz que não tem certeza que funcionaria, mas valeu a pena tentar. Lá em Marte, Ryuben e Kanari já comemoram sua vitória, e GG sorri orgulhoso, dizendo que sabia que ela conseguiria, e pensa sobre ela não ser capaz de ter feito isso apenas com a razão, que lógica mais instinto é o que ela tem e ele não. Em contrapartida, enquanto tudo isso acontecia, vemos a lâmina titã do Seshes, que gira descontroladamente no ar após algum impacto, caindo no chão a alguns metros dele, que acabara de conseguir se soltar dos braços de Zeka, e salta para trás tomando distância. Seshes fica desacreditado que Zeka acabou com sua combinação suprema como se não fosse nada, percebendo que ele está lutando pra valer. Mas afirma para si mesmo que não vai cair tão facilmente, o que anima Zeka, que lhe diz que se recusar a admitir a derrota, faz parte de se tornar um homem. Porém, logo Zeka nota a bonequinha da interface interativa do Seshes em seu ombro, segurando um canetão. No mesmo instante que a poeira baixa e Gerambo estava prestes a anunciar a vitória do embate, é mostrado no telão as costas de Zeka toda rabiscada com palavras de insulto pela bonequinha, assim como Seshes fez anteriormente com sua moto, já esperando que Zeka fique furioso e perca o controle novamente, enlouquecendo. Porém, Zeka apenas suspira e coloca suas mãos no bolso como se não estivesse nem aí pra isso, dizendo que acha que garotos serão sempre garotos, surpreendendo Seshes por não ter ficado furioso. Seshes se distrai com seus movimentos estranhos, e Zeka se aproxima dele sutilmente como se estivesse dançando. E então, sem que Seshes pudesse ver seu movimento, Zeka lhe dá uma poderosa cabeçada, que o joga para trás, sem chance de reação. E logo o pega de volta pelos cabelos, dizendo que pequenos pentelhos como ele deveriam respeitar os mais velhos. E então Zeka arremessa Seshes para longe com um soco no rosto, o fazendo perceber que seu plano funcionou, e Zeka realmente ficou furioso, embora não tenha conseguido aplicar seu plano por se distrair. E a cena corta para Gali e Toji novamente, com ela se sobressaindo na luta, destruindo uma parte do rosto do Toji com apenas um chute, e rapidamente lhe atacando em todos os pontos de seu corpo, se movendo entre as rochas e plataformas da arena em todos os ângulos, como se estivesse teleportando. Toji, impressionado pela incrível velocidade, se pergunta se uma pessoa poderia ficar tão forte em apenas 2 meses, chegando a compará-la com o Gato Negro Perspicaz, da lenda da incrível técnica do velho gato, que havia contado para ela uns dias antes. Porém, Gali acelera ainda mais, tornando impossível que Toji se defenda, e atacando tão forte que rajadas de plasma eram expelidas em volta dela, somente com a estática gerada pelos seus movimentos, começando a vê-la como o grande gato tigre, e ficando cada vez mais encurralado, sendo obrigado a recuar mais e mais em direção à borda da arena. Ele até tenta revidar com um golpe de mão, mas Gali simplesmente usa seu próprio corpo como âncora para girá-lo com seu golpe, caindo de cara no chão, com Gali sentada acima dele sem a menor empatia.
E o capítulo termina com Toji pensando que talvez ela possa ser o Nekomata de pelo cinza, se perguntando se está mesmo enfrentando a técnica do velho gato. Finalizando assim o capítulo 91 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 92. Operação Gato de Vidro. O capítulo começa nos mostrando o dínamo orbital da toposfera de Júpiter, onde Gali, em seu renascimento de dentro do corpo do Tunguska, destruiu todo o setor com espinhos de massa nanotecnológica, saindo dos painéis e destruindo o anel. A partida final do Zot estava prestes a começar, e o técnico-chefe da unidade avançada da mente coletiva, Burhanov C-182, pede ao operador que reporte a situação atual da Operação Gato de Vidro, que lhe informa que a análise primária quântica do Gato Negro, ou seja, Gali, está completa, e o processamento dos dados está quase também. Então lhe mostra um modelo, dizendo que mesmo que Gali seja sua inimiga, ainda é uma entidade magnífica. O que enfurece Burhanov, que lhe dá um choque o chamando de incompetente e inútil, questionando se ele não viu as transmissões, afirmando que não são nada parecidos, ao compará-la com o modelo criado por ele com a aparência de um gato joviano. O operador Muravyov reclama que ficou ali a noite toda, e que isso deveria ser adequado como representação visual do modelo quântico, mas Burhanov responde que ele o desapontou, e a unidade avançada da mente coletiva chegou a um consenso: removê-lo de seu posto, o realocando para a Lua Europa devido à sua má administração, que lhe custou o Zot. E inconformado, questiona como pode ser sua culpa, se só foi transferido para lá há 3 dias. Mas Burhanov responde que seu predecessor morreu pelo ataque de nanomáquinas do inimigo, e precisam de alguém para culpar, pois é assim que o sistema funciona. Antes que Muravyov pudesse dizer algo, um gancho o pega pela cabeça, o retirando do local, podendo apenas reclamar por não querer ir para a Europa. Logo, Burhanov vai para a sala de controle, informando aos outros técnicos que, devido aos recentes acontecimentos, a unidade avançada da mente coletiva assumirá o controle do contra-ataque, e ele assumirá o comando da Operação Gato de Vidro. Nesses poucos minutos que se passaram, chegamos no atual momento do Zot, com Gali derrubando Toji no chão. Burhanov diz que o objetivo desse plano é levar retaliação ao Gato Negro, a Gali, que com um desleal ataque de nanomáquinas, roubou seus segredos militares e tecnológicos. Mas ela é rápida como sombra. Somente com cuidadosas observações e cálculos serão capazes de capturá-la e esmagá-la. E completa que assim que todos os preparativos estiverem completos, usarão o buraco de minhoca capturado para ativar o efeito Burhanov, e o Gato Negro se tornará Gato de Vidro. Logo, os técnicos comentam que o tempo é essencial, e de acordo com as simulações, não levaria mais do que 3,21 segundos para Gali matar os inimigos. Porém, Burhanov completa que gatos costumam brincar com suas presas, bem no momento que Gali se senta em cima de Toji, o menosprezando como oponente. De volta à batalha, vemos Toji tentando acertar Gali com um chute super eletromagnético, que se desvia facilmente, já contra-atacando com um tapa e chute supersônico. E rapidamente, Gali se posiciona às costas de Toji, transmutando um tipo de barra de ferro na palma de sua mão, que é disparada como uma munição, atravessando o abdômen de Toji, logo abaixo do peito, sendo abatido no ar, arremessado de volta ao chão logo após se levantar. Toji percebe que algo o atravessou como uma bala, conseguindo perceber que não foi uma onda de plasma, mas sem conseguir identificar qual foi a técnica utilizada. E Gali para a alguns metros dele, soprando a fumaça de sua mão como se fosse um revólver, e chama essa técnica de palma de dardo, explicando para o Toji que criou um cartucho antitanque, excitando os elétrons para que formassem um explosivo, revelando também que só pode disparar um de cada vez, mas ainda é bem útil, demonstrando de uma vez por todas sua soberba e arrogância ao subestimar seu oponente, revelando sua técnica e fraqueza. E completa que não mirou em seus pontos vitais, dizendo que ainda não terminou de brincar com ele, confirmando o que Burhanov havia dito. Toji logo percebe que abordou isso da forma errada, ficando sério ao se considerar um tolo desajeitado quanto a esse embate. É quando Gali reaparece às suas costas, lhe dando um chute comum, sem usar plasma ou velocidade supersônica. E assim que o atinge, um impacto a acerta, sendo repelida para longe, rolando no chão. Quando Toji ativa seu modo super crustáceo, postura das 3 batalhas, que aprendeu com Taraba.
dizendo para si mesmo que um tolo desajeitado como ele nunca deveria ter tentado se tornar o gato, mas sim o rato. O poderoso rato que pode derrotar até mesmo seus predadores naturais. Toji se lembra de seu tempo junto com Taraba, que lhe explicou que de todos os estilos de karatê, o karatê super crustáceo e o karatê hipereletromagnético são os mais parecidos. Então pode ser possível que ele aprenda a postura das 3 batalhas. Ele mostra na prática, aplicando golpes nas costas do Toji, que a postura das 3 batalhas não é um método para melhorar a sua técnica. Ao invés disso, existem 3 segredos para usar seu potencial máximo. Especificamente, todos os músculos artificiais pelo seu corpo, usando-os como bobinas de Tesla. Cria-se uma barreira ao redor do corpo com ondas escalares, criando uma defesa absoluta. Toji tenta aplicar essa técnica para defender-se dos golpes de Taraba, que completa que pelo fato do corpo de cada pessoa ser diferente, deve-se praticar até encontrar a fraqueza perfeita para suas próprias ondas escalares. E completa que Toji deve olhar para dentro de si mesmo, até compreender como transformar seu corpo em uma mola tensionada, afirmando que karatê é coisa profunda. Toji pensa sobre tudo isso, tendo a certeza de que nunca será um grande guerreiro como Taraba foi, mas que usará a postura das 3 batalhas se estiver tudo bem para ele. E assim faz, ativando novamente seu modo super crustáceo, dizendo para Gali que a respeita profundamente, e que pode estar a um passo atrás dela em habilidades marciais, mas não tem a intenção de se render. Enfurecendo Gali, que se levanta pronta para acabar com ele, e o ataca com vários clones de plasma iguais aos dos Sashes. E a cena corta para o embate de Sashes e Zeka novamente, com ambos aparentemente em pé de igualdade, acertando um ao outro simultaneamente em cada ataque. Porém, Sashes se impressiona com o poder incrível do Zeka, ao mesmo tempo que decepcionado com o seu, por seus ataques não estarem funcionando. Em meio à trocação de socos e chutes, Sashes analisa que os movimentos do Zeka são transparentes e estão fora de ritmo, como se ele fosse um amador. Até que Zeka o pega pelo abdômen com a mão, o erguendo no ar e o arremessando para longe no chão, o que faz com que Sashes perceba que já viu esse estilo de luta antes. Sashes se estabiliza, parando em posição de combate novamente, e diz para Zeka que é isso, que esse é o estilo que ele usou na primeira vez que lutou contra o Romedofeu, sendo repelido em seu ataque. O que irrita Zeka, que decide levar mais a sério para calar a boca dos Sashes, vendo que esse novo modelo do corpo Fitzroy é bem poderoso. Zeka diz para os Sashes que a fraqueza dele mesmo é subestimar o inimigo e ser facilmente provocado, que quando algum novato o irrita, ele vira um brigão, como costumava fazer na infância. Mas não vai corrigir essa fraqueza, pois, mesmo imperfeito, ele é invencível. E isso é ser homem. Sashes apenas aceita, e comenta que o Yanni lhe disse que Zeka tem um golpe especial chamado Punho Matador de Dragões, que mesmo tendo levado décadas para aprender, nunca encontrou um oponente a quem usar. E o provoca, pedindo para que Zeka use nele, se isso não for um blefe. Pois mesmo sendo vaporizado, vai valer a pena ver uma técnica super legal como essa. Mas essa provocação deixa Zeka furioso, mais do que em todos os outros enfrentamentos que tiveram, e o manda não abusar da sorte, enquanto espelha uma aura ameaçadora de seu corpo, e caminha em direção a Sashes, passando sutilmente ao seu lado sem que Sashes notasse sua aproximação, o atingindo no abdômen com um poderoso soco expansivo vindo pelo lado. A onda de choque gerada pelo impacto atravessa o corpo de Sashes, sem que ele pudesse desviar ou bloquear, ficando erguido no ar pelo choque magnético formado na explosão sônica. E Zeka continua caminhando, deixando Sashes para trás, afirmando que é ele quem decide em quem usará seu karatê. E o capítulo termina com Zeka dizendo que falta 1 milhão de anos para Sashes ter o título de dragão, e apenas um ataque simples é o suficiente para acabar com ele. Finalizando assim o capítulo 92 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 93. Me sinto muito bem. O capítulo começa segundos antes do final do anterior, com Zeka andando na direção de Sashes, com ódio ao se sentir ofendido pela provocação. Sashes consegue apenas ver Zeka dar o primeiro passo, ainda à distância, quando de repente aparece bem à sua frente, já preparando um soco no plexo solar. Que Sashes pensa em se defender, mas é atingido pela lateral sem sequer ter visto seu movimento, ficando sem entender como foi atingido pelo cruzado de direita, imaginando que não conseguiu ver por causa de seu corpo.
Seshes questiona onde ele está indo, já um pouco distante, dizendo que aquilo não foi muito rápido. Mas logo, Seshes nota que seu corpo não responde. E Eyane identifica que todos os sensores do Seshes estão offline. E a tolerância a choque foi excedida, ficando preocupado por sua vida. Ao mesmo tempo que uma onda de choque passa a percorrer todo o seu corpo, se espalhando pelo solo com um pulso eletromagnético que causa uma pane na mente do Seshes. E explode abaixo dele, o arremessando longe no ar. Enquanto Zeca continua a caminhar para longe. Até que ele para, ao notar a fivela de seu cinto se quebrando e reclama por ser de titânio, mas ainda assim se quebrou com apenas algumas vezes, ficando sério. E então o amarra na cintura, como uma faixa de karatê, demonstrando que possivelmente irá utilizá-lo. Gerambo pergunta o que aconteceu, e Hopper explica que, enquanto andava, Zeca atingiu Seshes pela lateral, se perguntando se foi uma técnica do Shurite, um dos estilos originais do karatê, desenvolvido para contra-atacar os estilos de Games World, dos espadachins de Satsuma. E completa que Zeca realmente ficou sério, pois esse ataque foi pra valer, já que, normalmente, um soco poderoso apenas arremessaria o oponente, reduzindo seu poder destrutivo. Já um soco puro direciona toda a energia diretamente para dentro do corpo inimigo, e ao invés de arremessá-lo para trás, se torna uma onda de choque que explode dentro do seu corpo. A onda de choque viaja pelos pés do inimigo e explode o chão, o lançando no ar, sendo chamado de ataque de ignição, e causa a morte instantânea. Enquanto isso, Seshes, já inconsciente, via a si mesmo em sua mente, caído em um lago, se perguntando onde está e o que estava fazendo. Logo, ele afunda sob a água, sentindo muito sono e dor ao pensar. Seshes passa a derreter na água, já sem conseguir lembrar-se de quem é, desaparecendo cada vez mais enquanto afunda e se esquecia de tudo, deixando pra lá sua própria identidade, dizendo que quem ele é não é importante, desaparecendo por completo em seu sono. Até que, em um estalo de consciência que restou, Seshes se recusa a aceitar isso, despertando em seu próprio sonho, tentando subir à superfície do lago novamente, enquanto reclama que se nega a deixar isso acabar assim, afirmando que não pode terminar assim, ao se lembrar de seu passado na Terra como Tandy da série GR, em que, pelo capricho doentio de alguém, ele nasceu nesse mundo. Mesmo assim, morrer desse jeito, sem que ninguém se importe, sem ter utilidade ou ser odiado por ninguém, Seshes se recusa a ir para o inferno e deixar isso acontecer. Seshes atravessou o deserto além da Sulcatópolis além, prometendo a si mesmo que terá sua vingança, e que fará com que o temam, os destruindo. Seshes jurou cravar suas garras nesse mundo, e deixar uma cicatriz que nunca irá se curar. Uma cicatriz que dirá, eu existo. Seshes proclamou gritando para os céus, e naquele momento decidiu que não é GR6, que seu nome é Seshes. Após se lembrar disso, Seshes consegue sair do fundo do lago de seu sonho, dizendo para si mesmo não vacilar só porque quase morreu, sabendo que seu Seshes Terangriff de plasma e os rabiscos nas costas do Zeca foram parte de seu plano para atrair o verdadeiro poder do Zeca, e que estava esperando por esse soco, e é a sua última chance de superá-lo. Por só ter 2 anos de idade, Seshes sabia desde o início que teria que correr riscos para derrotar um monstro como ele. E agora é matar ou morrer. Seshes está convicto de que irá devorá-lo, e toda a energia daquele soco será sua. Nesse momento, o corpo de Seshes se expande, muito mais do que das outras vezes, chegando até o centro da arena onde Rakan e Zazie estavam, revelando que ele ainda não foi derrotado. Ele, Zazie, Gali e Toji, todos param para observar aquela esfera gigante, que começa a se deformar e girar em seu próprio eixo, se tornando uma grande espiral de massa metálica macia, que Zeca observa desacreditado. E logo se divide em vários feixes que vão na direção de Zeca, quase acertando os demais lutadores, com um feixe central caindo bem à sua frente, como um meteoro que deixa uma enorme cratera na arena. E assim que a fumaça e poeira se dispersam, revela Seshes no centro, com seu corpo novo em folha, emitindo raios e chamas em volta de si. Ele diz para o Zeca que agora finalmente entendeu o que ele quis dizer com quebrar a barreira do som sem se mover, e que se sente muito bem. Zeca, inconformado, questiona se ele absorveu a energia de seu soco e a usou para acelerar a velocidade de sua circulação. E o capítulo termina com Seshes respondendo que trapaceou um pouco, mas finalmente terminou a lição de casa, e agora vai acabar com ele.
Finalizando assim o capítulo 93 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Será essa uma nova habilidade do Sashes? O passado dele vai acabar afetando essa luta? Zeca mostrará seu verdadeiro poder? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Deixem-nos saber sua opinião. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Já estamos no arco final dessa obra, mas ainda tem outros 2 mangás do universo de Alita. Por isso, contamos com seu feedback. E se você quiser ajudar e apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro, assim como Eduardo Barbosa e o Idson Pomarega, que já fazem parte do clube de membros. Obrigado pelo apoio, manos, isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.